Nacional da Terra, o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, que é o IPA, que é a sede em Juazeiro, o SASOP, que é a sede fica em Rio Manso, as cooperativas, associações, né, e todo o movimento das comunidades tradicionais. E aqui principalmente são as áreas ocupadas pelos fundos de pasto, mas que tem uma história antiga de ocupação que inicia também dos povos originários. Então, primeiro agradecer aqui Maiara, a equipe da organização, para a gente fazer compartilhar um pouco a minha experiência, né, no movimento agroecológico, socioambiental aqui da região do Submédio de São Francisco, aqui da área mais seca, digamos assim, da Caatinga. Então, vou compartilhar um pouco para vocês da experiência, mas o fundo de pasto, né, quem fala, quem tem a autoridade de falar, são as próprias comunidades. Então, vou trazer um pouco só o histórico, assim, da nossa região, um pouco com dados do que a Embrapa pesquisa, também vou complementar com alguns dados, né, científicos, digamos assim, mas a ciência do fundo de pasto é muito complexa, por isso que eu trouxe aqui até para a gente olhar um pouco assim, o trabalho que eles fizeram. E assim, a Embrapa ela entende o semiárido como 17 unidades de paisagem. Então tem as chapadas, Chapada Diamantina, Chapada do Araripe, os chapadões, tem a área do Agreste, que é uma transição já com Mata Atlântica, e tem a região que a gente chama de Depressão Sertaneja, que fica principalmente aqui no submédio de São Francisco. Essa região é a mais seca, né? Quem mora aqui sabe. Então, do período de 2013 a 2017, a gente passou pela maior estiagem dos últimos 100 anos, registrada aqui no nosso campo da Embrapa, onde choveu num ano 250 milímetros. A média não passou de 400 milímetros. Então foi um ano muito seco, um período muito seco de estiagem prolongada, e quem vive aqui está acostumado ao manejo dos animais nesses períodos, né? E quem caminhou talvez sentiu a Caatinga não está tão verdejante como a gente vê agora, ela se recuperou nesse período para cá. Então nessa região, que é 30% de toda a região semiárida, que é a região mais seca, é uma região que eu posso dizer assim, eu já morei na região norte também, no sertão do norte, que tem uma maior diversidade de povos, né, comunidades tradicionais que vivem, né, com esse conhecimento ancestral, com esse conhecimento tradicional, né, uma coevolução, digamos, a esse manejo da paisagem, que sabem cuidar porque conhecem o valor da Caatinga, por isso que a gente está andando aqui e a gente vê a Caatinga como uma área extensa, que se sair daqui a gente vai chegar lá em Centro-Sé, pelo Arcado, e se der ainda vamos descer um pouco ali para o Xique-Xique, em áreas contínuas de fundo de pasto, sem cerca, andando em veredas livres, que uma comunidade e outra tem essa forma de ocupação que é não ter a posse da terra. Então, a principal identificação das comunidades, das famílias que vivem numa comunidade de fundo de pasto, as áreas que eles chamam de fundo de pasto é uma área sem cerca, sem vereda, sem pique de divisão de terra, é uma área de uso comum, entre outras comunidades que se conectam. Então, as comunidades hoje têm quase que 1000 comunidades se autodeclaram fundo de pasto, e dentro dessa diversidade, a gente nessa região também, a coordenação regional da FUNAI, que fica em Paulo Afonso, ela já qualificou 65 povos indígenas, não povos, mas territórios indígenas, dos povos que aqui resistiram, né, tantos outros processos, né, de genocídio que aqui aconteceu. Né? A Guerra de Canudos foi um processo de genocídio, mas a gente teve outros que vêm e ainda continuam a acontecer em relação às ameaças que esses territórios sofrem. Né? Então esses povos aqui, se a gente descer Canudos, vai ter já em Curaçao o povo Tumalalá, aí tem uma ilha que é o arquipélago ali em Caborobó, que é a ilha da Assunção do povo Trucá, que são 100 ilhas, e vive o povo Trucá nessa ilha, e em cima tem a Serra do Aticum, que fica, a Serra do Umã, que fica o povo Aticum, e tem uma comunidade quilombola muito antiga lá, também de reisada de 300 anos, que é a Conceição das Crioulas, tem um trabalho muito lindo de sementes crioulas lá nessa comunidade da Conceição das Crioulas, mas é esse contínuo aqui, que são povos que resistiram há muito tempo nesse território. E com a chegada, a partir do século XVI, com os povos de matriz africana, que também trouxeram sua cultura, seu encantamento, né, os quilombos e, enfim, os terreiros também, aqui se firmaram, se juntaram, e nas fazendas teve uma outra migração que chegou na questão dos vaqueiros, né, da pecuária, que veio numa região europeia, que aí eles chamam de baldios, que são comunidades que eles chamam de em Portugal, Espanha, tinha também os árabes ocuparam muito tempo aquela região, mas até hoje lá não tem posse à terra, mesmo todo o período ali colonial, essas comunidades, pela forma tradicional deles, eles chamam de veizeiros, onde cada um vai buscar o rebanho, às vezes por um período, fica um da comunidade responsável de buscar o rebanho e trazer nas áreas comuns, e tem esse processo coletivo do uso, né, e criação dos animais. Então chegou esses pecuaristas europeus também, árabes, portugueses, espanhóis, que aqui também se ingressaram para
formar os fundos de pasto, as fazendas na época do Garcias Dávila, que era a Casa da Torre. Então Dávila foi o maior latifundiário da história do planeta. Então no registro de terras que a colônia portuguesa deu para Dávila, ninguém teve um registro de uma área tão extensa de posse da terra como a família Dávila, que até o Piauí e Juazeiro era essa passagem do gado para cá. Então isso se estendeu. Em 1850, o governo da Bahia decreta que quem pode ter posse da terra seria quem tivesse algum título de documento, e aí só era, né, a ascensão de fazendeiros brancos, e o povo quilombola não pôde ter direito a acesso à terra, e toda a terra virou devoluta. Então até hoje essas terras aqui não têm posse de terra, tem um cadastro ambiental rural que você tira o crédito do banco, mas a posse delimitada é a terra do estado da Bahia. Então as comunidades tradicionais de fundo de pasto, elas têm essa luta do movimento, da articulação, de demarcar seu território, de fazer seu registro, e que o Estado reconheça essa ocupação secular aí de 300 anos. E essa dinâmica que tem. E aí Patrícia, né, apresentou para nós, que também ela é de Santana, que é uma comunidade aqui, eu vou apresentar um trabalho que a gente fez em Oricuri, mas que é um quilombo remanescente lá em Santana. Então tem muitas comunidades de fundo de pasto que têm seu terreiro nas comunidades, tem essa relação muito forte com os povos também de matriz africana, com as comunidades quilombolas. E aí eu falo que essa região é da maior diversidade socioambiental, porque além dos povos indígenas, além das comunidades tradicionais, a gente tem a maior população quilombola, que o município é em Bonfim, e o quilombo Tijuaçu, que é o maior quilombo, né, de população quilombola, que é o Tijuaçu, de Samba de Lata. Então é uma diversidade muito rica. E aí eu até coloquei assim a palestra que era cultura, paisagens alimentares, porque a gente fica na guerra na questão do povo sofrido, mas é sofrido por outras coisas, né? Políticas públicas que aqui não chegavam. Então a energia chegou acho que em 2007, esses postos a gente olha, são novos. Não faz muito tempo que algumas comunidades tiveram acesso à energia, e aqui onde a gente está passando são lugares que há pouco tempo chegou a energia. Então a gente vê assim, a importância que tem o saber dessas comunidades, dessa interação com o seu recurso natural, com o conhecimento que eles têm, e uma forma de lidar também, que não é só o alimento que a gente anda, que é o alimento para o bode, que é o alimento para quem vive aqui, mas é o alimento para a mente e para a alma, né? Porque você viver num espaço desse, você se integrar, se conectar com isso, é algo que é uma energia que a gente começa a ver que é outro saber, é outro mundo, é outra forma de mundo, como diz Krenak, e esses povos aqui, eles têm essa forma de mundo, né? Uma conexão. Quando a gente se permite a trocar, a compartilhar esses saberes, a gente aprende algo muito único, porque a caatinga só existe no Brasil, só existe esse bioma aqui. Essas espécies que vocês estão passando por um buzeiro, ele só existe nesse território, você não vai um buzeiro em outra região, em outro bioma. Então é um bioma muito rico e com uma riqueza muito rica na questão social também. Aí eu vou apresentar bem rápido só o trabalho, mas aí a oportunidade que vocês tenham em ficar mais tempo, às vezes em Uauá, visitar a comunidade de Oricuri é uma comunidade receptiva também, outras comunidades assim são, para vocês terem um dia de vivência. Enfim, eu acho que para quem é de fora vale muito a pena também ter um momento em algumas comunidades assim para conhecer um pouco o trabalho deles. Então lá em Oricuri, a primeira conversa que a gente teve, que a demanda deles era justamente essa. A gente queria marcar os nossos marcos para entender que tamanho que é o nosso território, para a gente registrar esse território como um território de posse da comunidade, porque a gente não tem nenhum tipo de documento. Então a gente marcou aonde eles fazem as extremas, né, que é a divisa de outras comunidades. E aí Oricuri, ela fica perto do Caldeirão da Serra, saindo de Uauá, indo para Juazeiro, um povoado que tem um pouco mais para dentro, fica o de Oricuri, que é nas cabeceiras do rio Vaza Barris, que nasce na comunidade aqui de Santana. Aí o Canela Dema e o Extrema são secos, né, assim, que só vão encher na época da chuva, mas eles desaguam aqui no Vaza Barris, lá na cabeceira. Então essa aqui é uma das comunidades que fazem parte aí das nascentes do Vaza Barris. E aí nessa divisão de marcos, foi uma conversa que foi feita com outras associações das comunidades do entorno. Todo o entorno de Oricuri são comunidades de fundo de pasto. A Fazenda Santana, que é a comunidade mais antiga do território. Então tem os limites da Fazenda Santana, a comunidade Caldeirãozinho, a comunidade Bonito, Escondido 1, Escondido 3, e depois você tem Serra da Besta, e aí você tem um mosaico. O Uauá tem hoje, tinha antes, um torno de 100 comunidades autodeclaradas fundo de pasto, é um dos municípios que mais tem comunidades, mas a última busca ativa da articulação dos fundos de pasto, hoje eles são em todo o território do sertão de São Francisco, 1000 comunidades se autodeclaram fundo de pasto, saiu de 300 para 1000 comunidades.
Então essa forma tradicional de fundo de pasto é um pouco o mapa que eles desenharam, que eles dividem essas áreas que eles chamam, as áreas que tem área contínua de caatinga, de pastagem. A gente está andando em pasto aqui, não tem nenhuma área que as cabras não entram, não comam, que o gado não coma. É a pastagem, é essa, é a caatinga. Então essas áreas se conectam com outras caatingas e é uma área de uso comum, ninguém é dono dessa propriedade. Eles só usam áreas que eles chamam de familiares, que são áreas menores, de 15, 20 hectares, que é onde tem o chiqueiro, que é um pouco que a gente passa nas casas, que faz o trato dos animais e guarda os animais à noite, porque tem onça, tem gado do mato, e aqui é uma área aberta, contínua, então o chiqueiro sempre fica muito próximo das casas. E aí são essas áreas individuais, e eles têm uma área de recatingamento, que eles cercaram a caatinga para os animais não andarem, e a caatinga se regenerar, é um trabalho que eles vêm fazendo, e uma área que tem, não é todo o território, mas aqui em Oricuri eles chamam roçado Japão, é um solo mais profundo, um solo mais fundo, é um solo mais fértil também. Eles produziam muita farinha nessa área, é só essa mancha de solo. Essa comunidade tinha 7 casas de farinha até 2007, era a principal economia deles. E hoje eles não fazem mais farinha porque a mudança climática para eles já foi nesse período, mesmo que o manejo do roçado tenha perdido a fertilidade, alguma dificuldade. Mas as espécies aqui como mangueira produzem sem irrigação, eles chamam de terra fria, né? E aí o roçado hoje eles têm uma diversidade ainda grande de produtos alimentares. Eu vou falar um pouco mais aqui. Mas, por exemplo, o guardião de semente daqui de Oricuri, o seu Humberto, ele tinha 12 variedades de mandioca, de macaxeira, que ele usa para os animais também. Ele tinha 5, 6 variedades de feijão, feijão calpi, feijão de arranca, feijão guandu, milho, abóbora, melancia. Então é uma riqueza muito grande de sementes crioulas que eles guardam e produzem, e tem essa alimentação também em áreas que possuem, enfim, uma condição específica de trabalhar com roçado, dependendo de chuva. No período da chuva, choveu, se faz a roça. Então, um pouco esse foi o nosso trabalho inicial de tentar identificar, e aí o que a gente viu? São 56 famílias, 2.500 hectares, se você fizer a conta, dá menos de 50 hectares por família. O módulo rural aqui na Caatinga é 50 hectares. O INCRA determina o módulo rural para a reprodução da família social, é 50. Aqui a comunidade já tem menos que 50, só que ela conserva mais de 85% da caatinga no território. Então, uma comunidade que está fundada desde 1850 e anterior a Santana ainda, né, que deve ser 1700, 1600, eles não desmataram nem 20% do território deles, ocupando há quase 200 anos. Então, assim, a forma de cuidar da caatinga, de saber a caatinga, saber seu uso, é um conhecimento tradicional que essas comunidades aqui, essas famílias têm. E aí a gente tem que aprender com eles, né? Valorizar. E aí esse outro mapa que a gente fez é um pouco para entender como é que eles classificam essa caatinga, como é que é o convívio deles com essa vegetação, o manejo que tem. Então na caatinga, eles classificam a caatinga alta e as principais espécies, né? O angico, o burandicheiro, o burandicambão, o juazeiro, baraúna. Então áreas muito próximas às áreas de rio, de afluentes, né? O umbuzeiro muito bem espaço nas áreas. A gente soma mais ou menos 7 umbu por hectare nessa região. Essa região é muito rica de umbu. O umbu é uma árvore manejada pelos povos originários, assim como o licuri. Aqui só para a gente entender assim, essa questão da paisagem é manejada por nós também. A gente é como se fosse um animal que maneja, como um pássaro que maneja, mas o homem também tem uma grande capacidade de manejar e se integra, né? No caso, quando os povos originários se integram a isso, a gente tem o licuri. Há 12 mil anos tem um sítio arqueológico no norte de Minas, em Januária, que era o principal alimento dos povos originários, era o licurizeiro. Faziam silos de licuri dentro das cavernas, e ali se encontrou então, um fragmento descendo, né, o sedimento há 12 mil anos, que manejava a mesma coisa de um buzeiro. E esse extrativismo ele era maior do que a caça, num estudo que foi feito nessa gruta, que achava que a caça era a principal atividade alimentar, mas não, era o manejo do licuri, o manejo do umbuzeiro, e aí murici, cagaito, ticum, outras espécies, mas foram todas manejadas por essas comunidades, enfim, os povos originários. E a gente tem esses umbu que são seculares aqui, então provavelmente foi manejado por esses povos que aqui chegaram. Mas a gente tem 7 plantas por hectare, e um umbuzeiro desses antigos, ele produz em torno de 300 kg por umbu. Então num hectare a gente tem 2.000 kg só de fruto de umbu. Então é uma planta muito rica, muito generosa, e aí a importância do umbuzeiro para essas comunidades também. Então só para a gente entender como é que